Agora sim, boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos para mais uma aula, a sétima aula aqui na EJC, Escola Jornada da Consciência. A aula de hoje, onde o tema é o generoso momento presente. Nossa aula de número 7, num portal ali, quase 7 do 7, né? Segunda-feira, então é tudo 7. E essa aula vai ser uma aula muito especial, que é um tema que eu gosto muito, é um tema que eu estudo muito, e a gente vai fazer um apanhado aqui que eu tenho certeza que vocês vão adorar, que vocês vão, assim, querer compartilhar com os outros e ver mais vezes a aula. E aqui embaixo a gente tem uma frase que está escrita: quantas vezes você já esteve aqui, mas com a cabeça no ontem ou no amanhã? Quantas vezes você já esteve aqui, mas com a cabeça no ontem ou no amanhã? E essa é uma é uma frase-chave para o que a gente vai falar, porque não existe nada mais importante do que o generoso momento presente. E aí, a partir daqui, a gente vai falar sobre isso. Vamos lá, vamos dar início. O momento presente na nossa história. E aqui, a gente trazendo sempre o exemplo histórico, o exemplo do nosso norte, do nosso guia maior, do nosso mestre Jesus. E Jesus e o agora tem tudo a ver. Jesus, ele vivia profundamente o presente. Ele dizia: não vos inquietais, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Mateus capítulo 6, versículo 34. O reino de Deus está dentro de vós, aqui, agora. Jesus era a presença viva, curava no momento, viu o outro no instante, sem julgamento. E aqui Jesus, ele traz um exemplo muito forte sobre isso. Por quê? Jesus, ele viveu plenamente o agora, mas o mais interessante é que Jesus, com certeza, ele, naquele momento que ele estava ali, ele sabia que ele não tinha tempo a perder, ele sabia que o tempo dele aqui para passar a mensagem dele, para fazer a obra dele, era pequeno, então ele vivia o tempo todo em estado de presença. Mas olha que engraçado. Olha o tamanho do futuro, entre aspas, que ele construiu vivendo o presente do jeito que ele viveu. Hoje, há mais de 2000 anos, nós estamos falando aqui sobre uma obra que ele criou lá, naquele momento. E naquele momento, que é o que a gente vivencia aqui hoje também. Então, o estado de presença que Jesus nos ensinou é um grande exemplo. E por que está escrito aqui que Jesus curava no momento? Porque Jesus via a alma daquela pessoa. Quando alguém chegava até ele, ele não estava preocupado com o histórico daquela pessoa. Ele não estava preocupado com o que aquela pessoa fez. Ele acreditava que a pessoa, quando arrependida, podia se curar de qualquer coisa. Então ele olhava o ser humano além daquele ego, além dos seus problemas, dos seus erros. Ele olhava para que aquele ser humano almejava na vida. E esse estado de presença, a gente tem muitas partes ali da Bíblia exemplificando. Então, essa foi um pedacinho que está em Mateus capítulo 6, versículo 34. Seguindo, a gente tem um outro exemplo, né, no momento, na história, que é o exemplo de Buda e o aqui e agora. E uma coisa que eu esqueci de falar sobre o slide anterior. Quando a gente fala de Jesus, né, aqui, obrigado. Quando a gente fala de Jesus no aqui e agora, o que Jesus nos ensinou muito para estar no momento presente? Isso é muito importante. Através da oração, certo? Jesus dizia para você entrar no seu quarto, né? Lembra, no seu interior, orar a Deus. Trouxe para a gente a oração, orações que estão aí até hoje. Então, Jesus nos trouxe o conceito dessa oração, né? Que era o orar mais a ação para estar no momento presente. E olha que interessante. Vamos lá para o próximo slide. Quando a gente fala de Buda e o aqui e agora, e a gente está falando, né, o Siddhartha Gautama ensinava que o sofrimento nasce do apego ao passado e da ansiedade pelo futuro. A prática da atenção plena, mindfulness, começou há mais de 2.500 anos com ele. É muito interessante isso, né, que hoje em dia a gente tem esse conceito, né, muito falado no dia de hoje, que essas coisas que a gente hoje
ouve aí bem embalada, bonitinha, já foi falada por Jesus, por Buda, antes de Cristo, e a iluminação vem da presença total, atenção plena em cada respiração, em cada passo, em cada gesto. E aqui eu queria trazer uma questão, que é o seguinte: Jesus trouxe a atenção plena no momento presente através do ensinamento da oração, e Buda nos trouxe a atenção plena, o estado de presença através da meditação. Olha que interessante. Olha como na nossa história nada é por acaso. Cada mestre desse trouxe conceitos que, se a gente aplicar na nossa vida, a gente ilumina como eles iluminaram. E é muito interessante, porque tudo que eles falavam hoje está sendo tentado é, dificultar para trazer para nós. Sendo que, se a gente for buscar na fonte, a gente entende o que esses mestres queriam nos ensinar lá mais de 2000 anos atrás. Indo para o próximo, a gente traz para um momento mais presente na nossa história, que a gente traz o exemplo contemporâneo, que é do Viktor Frankl. Não sei se vocês já ouviram falar dele. Ele é um neuropsiquiatra, e ele foi um sobrevivente do Holocausto, né? Ele é austríaco, e aí quando a Alemanha toma a Áustria lá, toda aquela confusão que a gente já conhece, ele é levado para o campo de concentração, a esposa dele grávida é levada para o campo de concentração, os pais dele, e lá ele passa, né? Vocês imaginam que não é um holocausto. E ele consegue passar por isso, e depois que ele sai de lá é quando realmente ele faz o trabalho dele mais a fundo. Então ele escreve o livro Em Busca de Sentido, né? Mesmo em meio à dor e opressão, escolhia viver cada momento com dignidade e propósito. Então, o Viktor Frankl, o que ele fazia? Ele encontrava um propósito em cada dia dele lá no Holocausto. E ele trouxe isso através do estudo, né, do ser humano, e ele trouxe uma terapia chamada a logoterapia, que basicamente é uma terapia que busca, que diz que o ser humano ele só é feliz, digamos assim, ele só encontra a plenitude quando ele encontra um sentido para a vida. E isso é o que ele fazia todo dia lá no campo de concentração. Então, eu estou dando um resumo muito grande de uma pessoa que tem uma história muito, muito bonita, digamos assim, de dor, claro, porque a esposa dele não sobrevive ao Holocausto, nem os pais, ele é o único que sobrevive, mas ele não deixa com que aquilo determinasse quem ele era depois de sair. Ele resolveu passar por cima dessa dor. E ali ele fez uma obra maravilhosa, é, trazendo conceitos de que o ser humano ele necessita encontrar um sentido para a vida. É só aí que ele vai viver de uma maneira mais plena. E é isso precisa, e para isso a gente precisa fazer o quê? Estar no estado de presença. Porque se todo dia que ele estivesse lá passando pelo aquele sofrimento, ele estivesse pensando no amanhã, ele ia morrer um pouquinho a cada dia. Então ele tentava encontrar, mesmo no meio daquela confusão, um sentido para viver aquele dia. E assim ele sobreviveu ao Holocausto. Então vamos lá, pessoal. Tudo isso aqui são informações que a gente está trazendo que não dá para eu me aprofundar, mas isso é muito importante a gente buscar olhar um pouquinho de cada um que a gente está trazendo aqui, para que a gente conheça, que a gente vá ampliando o nosso horizonte sobre as várias diretrizes, os vários caminhos que a gente tem do conhecimento do ser humano, para a gente não ficar preso, às vezes, como eu estava conversando aqui com o Raimundo um pouco antes de começar, em poucas coisas que muitas vezes é muito contaminada. Então é muito bom e muito prazeroso a gente expandir a nossa cabeça para outros ensinamentos. Então vamos lá. Aqui a gente traz um conceito, né, do generoso momento presente na filosofia, que é uma questão que a gente sempre tem trazido aqui, né? Desde a Grécia Antiga, filósofos buscam compreender o tempo e a consciência. Para muitos, o presente é onde a vida realmente acontece, o único tempo real, onde podemos agir, escolher e transformar. Heráclito dizia: tudo flui, nada permanece. O presente é movimento. Viver é estar atento ao agora. Isso aqui é muito interessante. Por quê?
Quando a gente fala que o presente é movimento e que a gente não pode ficar parado, então ele coloca ali, né, que tudo flui, nada permanece. Quando eu não transformo, quando eu não vou buscar me melhorar, quando eu não vou buscar todo dia, digamos assim, aparar aquelas arestas, né, do meu ser, eu estou ficando para trás, eu não estou parado, porque o universo ele é constante expansão e movimento. Então é muito importante eu estar também presente, porque o presente faz com que eu me movimente. Porque quando eu estou consciente do que eu estou vivendo naquele exato momento, eu estou transformando, eu estou vendo o que eu estou fazendo de errado, o que eu preciso melhorar, e estou transformando o meu ser. E o Heidegger, no século XX, falava da presença autêntica. Só quem habita o presente com consciência vive de verdade. Só quem habita o presente com consciência vive de verdade. É, o Heidegger, ele é um ser contraditório, né? Porque como todos os seres, e vale a pena você pesquisar um pouco, porque ele falava um pouco sobre até contra a metafísica, porque ele dizia que a metafísica te trazia um conceito de evolução até no contexto tecnológico. E ele dizia que, quando o ser humano colocava a tecnologia como um ponto de evolução, ele se perdia dele mesmo. E o engraçado é que a gente chega hoje com a inteligência artificial aí querendo tomar conta de tudo e fazendo com que o ser humano se perca ainda mais dele. Então, quando a gente vai buscar nessas pessoas lá no começo do século XX e num passado ainda mais longínquo, como a gente tem falado antes aqui nos slides, a gente vai encontrar coisas atualíssimas, porque essas pessoas pensavam a humanidade de uma maneira muito real, muito visceral, e eles conseguiam entender muitas coisas além do tempo deles, estando vivendo o momento presente. E isso eu acho muito interessante. Os exemplos práticos, né? Quando ouvimos alguém com atenção, estamos no presente. Ao saborear um alimento sem distração, habitamos o agora. Meditar, respirar, caminhar com presença, tudo isso nos reconecta com o ser. O presente é generoso porque nos devolve a nós mesmos. E aqui tem uma coisa que é interessante hoje. Nas famílias é muito comum, mesmo reunido, cada um está num celular, cada um está vendo uma coisa, e podem estar reunidos ali numa sala ou numa casa, mas muitas vezes não estão em estado de presença. E eu percebi isso muito comigo quando eu chegava em casa e muita coisa para fazer, agenda para acertar, paciente para responder, e o Heitor estava do meu lado, né? O Heitor, meu filho, e muitos momentos ele pegava o meu rosto e virava, papai, para eu dar atenção para ele falar, né? Ele virava o meu rosto e falava, papai, e aquilo em determinado momento mexeu muito comigo. Por quê? Eu estava ali com meu filho, mas eu estava naquela questão de, aham, ah, tá, né? Olha só, o quanto isso fazia eu perder momentos que podiam ser muito importantes para ele. E quantas vezes a gente faz isso na vida? Por isso que a questão do momento presente, ela é muito simples. Ela é ouvir alguém com atenção. É eu comer com atenção. É uma coisa que eu, por exemplo, tenho feito muito todos os dias, que é poder sair da minha casa e ir até o consultório sem olhar meu telefone, sem ficar ouvindo nada, em estado de presença, olhando a paisagem, prestando atenção. E muitas vezes a gente não faz isso. Então, quando eu entro no silêncio, eu entro no estado de presença. Então, por isso que a gente fala do orar, do meditar, da caminhada, da meditação, tudo isso são ferramentas que nos colocam no momento presente. E esse é o grande segredo do momento, pessoal, porque tudo vai fazer com que a gente saia desse estado. E mais para frente eu vou dizer o porquê. E aí, continuando, a gente vai trazer uma questão filosófica mais contemporânea, que é o exemplo da professora Luciana Galvão e o valor do presente. A Luciana, vocês devem conhecer, né? Ela é filósofa, professora, escritora, poetisa e palestrante. E ela diz que o que é a presença, se não a capacidade de acreditar já no presente, numa realidade futura?
O que é a esperança, se não a capacidade de acreditar já no presente, numa realidade futura? E isso aqui é muito interessante, porque nessa frase, ela traz um conceito de uma realidade quântica, que é, para eu acreditar, para eu poder concretizar algo, eu já preciso acreditar que isso está acontecendo no presente. E é isso que a gente vai fazer no final dessa aula. Por isso que eu trouxe esse conceito. Essa frase dela, e aqui a gente talvez esteja falando da filosofia quântica, pessoal, né? A gente fala de cura quântica, tratamento quântico, tudo quântico. A filosofia também, eu acho que não existe nada mais quântico do que a filosofia. Porque quando a gente entende o ser humano, e para entender o ser humano eu preciso estar num estado de presença, esses filósofos, né, ao longo do tempo, e hoje os mais contemporâneos, conseguem entender como será a realidade futura, porque ele percebe como está decorrendo ali a ação do pensamento, do sentimento e da ação do ser humano, e, consequentemente, como ele vai ser dali a um tempo. E isso a gente pode trazer para nós. Como eu vou estar amanhã agindo do jeito que eu estou agindo hoje? Compreende? Então, para ela, viver o presente não é apenas existir no agora, é manifestar esperança ativa, é manifestar esperança ativa. A esperança passiva ela não serve de nada. A esperança é esperar na ação, né, que é o que ela coloca aqui, esperança ativa. O presente torna-se generoso quando se torna terra fértil para construir o futuro com intuição, ação e sentido, né? Ouvindo ela falar aqui, até parece que ela está falando, a gente está ouvindo o Amit Goswami, Greg Braden, né? E aí a gente muitas vezes busca conceitos fora, mas a professora Lúcia Helena é de uma clareza, de uma consciência que vale a pena a gente colocar aqui nas nossas aulas. Por isso eu trouxe o exemplo dela hoje. Aplicando ao cotidiano tudo isso que ela está falando. Ó, deixa eu só ler essa frase dela aqui do lado, pessoal. Vocês conseguem, não sei se vocês vão conseguir ler aí, né? Que é: se houvesse um só momento que não tivesse nada a nos ensinar, ele já teria sido retirado da nossa vida. A vida é inteiramente pedagógica. Então, da coisa mais simples, que é uma caminhada, existe algo pedagógico se eu estiver no momento presente. Ouvir alguém é algo que pode me ensinar muito. Respirar é algo que pode me ensinar muito. Comer pode me fazer ter uma intuição quando eu estou no momento presente. Um banho, a mesma coisa, né? E aplicando ao cotidiano, viver bem hoje é avançar em direção aos seus valores, retomando a direção sempre que se perde no automático. E aqui está aquela questão de se doutrinar todo dia, ou se adestrar. É como se adestrasse um cachorro. Todo momento que eu vejo que eu entrei no automático, eu tenho que retornar, eu tenho que voltar, eu tenho que ter ferramentas que me façam vir para o presente. Então, isso é muito importante, porque eu preciso estar prestando atenção a todo instante se eu estou vivendo no automático. A prática reflexiva matinal e noturna, né? Ela fala muito disso, da música, a oração e exercícios de concentração ajudam a elevar a consciência e a manter o olhar atento ao agora. E essa palavra consciência é a chave de toda essa aula, de todo esse contexto da EJC. A palavra é consciência. Por isso que o nome da escola é EJC, Escola Jornada da Consciência. E eu vou explicar para vocês o porquê. Vamos lá, pessoal. Seguindo, a gente traz aqui o conceito do estoicismo e o generoso momento presente, né? O estoicismo os filósofos estoicos, né, são os que eu mais gosto. E eu falo que eu mais gosto não porque eu sou oculto, porque faz pouco tempo que eu conheço, mas é de uma simplicidade tão grande que eu falo assim, meu Deus, por que que a gente não compreendeu isso antes? Por que que eu não compreendi isso antes? E vale a pena ler. E aqui a gente traz, ó, para os estoicos, viver bem é viver em conformidade com a razão. E a natureza, viver em conformidade com a razão e a natureza. E isso só é possível no momento presente. E aqui embaixo tem, abre aspas, não perca mais tempo discutindo sobre o que é um bom homem. Seja um.
Ou não perca mais tempo discutindo sobre o que é uma boa mulher. Seja uma. Marcos Aurelius. Marcos Aurelius é o imperador romano que era filósofo, um filósofo estoico. E ele tem um livro chamado Meditações. E eu comecei a ler esse livro. Quando eu comecei a ler esse livro, e se eu não me engano, o Marcos Aurelius é de 150 depois de Cristo, ou alguma coisa assim. Você olha ele falando, é de uma simplicidade das coisas que ele faz, que ele traz nessas, digamos, meditações, que é um caminho para viver bem, que, que eu parava e pensava assim, não é possível. Se a gente está falando de um imperador, de uma pessoa que governou, né, que reinou, e ela fala com uma simplicidade que é simplesmente viver na razão. E o short que eu coloquei hoje lá no YouTube é exatamente sobre ele, que ele diz que a natureza é racional, o ser humano que conjectura com tudo e dá desculpa para não agir do jeito que tem que agir, né? O presente é o único tempo real que possuímos. Passado e futuro são apenas pensamentos. Aceitar o presente como ele é, com serenidade e coragem, é o caminho para a liberdade interior. No estoicismo, isso se chama amor fati, o amor ao destino. Acolher tudo o que vem, com dignidade e sabedoria. O que isso quer dizer? Marcos Aurelius dizia, um dos ensinamentos dele é: a primeira coisa para a gente evoluir, crescer e ter uma vida produtiva é aceitar tudo que chega até nós. É aceitar tudo, porque se eu brigo com as coisas que chegam até mim, eu não vou olhar com razão para aquilo que aconteceu. Eu vou ficar ali na minha mente, pensando no porquê que aconteceu, o que vai acontecer, e eu não aceito. E o aceitar é o primeiro passo para a transformação. Então, até quando alguém perde um ente querido, por exemplo, ou alguém tem uma doença ou algo assim, a primeira coisa para você curar, seja um luto, seja uma doença, é a aceitação. E isso aí, o Marcos Aurélio está falando lá um pouquinho depois de Cristo. Esse livro vale a pena, Meditações do Marcos Aurélio. E aqui tem uma questão que eu acho muito bacana falar, que é o seguinte, né? Nessa questão do aplicando o estoicismo, eu trago aqui o exemplo do apóstolo Paulo, né? Que é o apóstolo Paulo, a frase que eu acho que resume muito é: sermos virtuosos na imperfeição. Paulo, quando ainda era Saulo de Tarso, matou muitos cristãos, né? Perseguiu muito, digamos, atrapalhou muito o caminho de Jesus. E quando ele desperta e passa a ser um apóstolo ali de Cristo, o que acontece? Todas as noites ele era assombrado por aquele passado que ele tinha, digamos assim, cometido aqueles delitos. E para ele era muito difícil. Mas mesmo com essas imperfeições, ele buscava ser alguém virtuoso, porque ele não deixou com que o passado determinasse quem ele era naquele momento. E ele decidiu ser o quê? Um apóstolo de Cristo, um servidor de Cristo, mesmo sendo assombrado pelas imperfeições do passado. E isso é magnífico. Tanto que tem um filme dele, se vocês não viram ainda, vale a pena ver, que é Paulo, o Apóstolo de Cristo. Eu chorei nesse filme, porque ele, fazendo a obra que ele estava fazendo, um dos grandes apóstolos, todo dia, quando ele fechava os olhos, ele via tudo aquilo que ele tinha feito. E ele utilizava isso para quê? Não para se martirizar, mas como força para cumprir ainda melhor a obra dele. Então, vale muito a pena. Aplicando isso, o estoicismo ao agora. Os estoicos nos ensinam a focar no que está sob nosso controle. As nossas ações, pensamentos e escolhas. Tudo isso só acontece aqui e agora. Isso aqui é, são tudo ensinamentos que a gente vê pipocando por todos os lugares hoje, certo? E hoje eu queria trazer todas essas informações aqui para a gente começar a entender o que é muito dito hoje em dia, mas talvez pouco explicado de uma maneira mais profunda, que é uma realidade quântica. O que é essa realidade quântica tão falada? Então, eu estou trazendo todos esses ensinamentos aqui, juntando e compilando, para a gente começar a entender na prática o que é esse novo paradigma que vai determinar
como será a nossa humanidade, esse paradigma quântico. E para isso a gente precisa vir da base, entender que a Bíblia é uma das coisas mais quânticas que existe, que no ensinamento de uma filosofia contemporânea como a da Lúcia Helena Galvão também está ali um mundo quântico. E que isso não é longe de nós, isso é muito fácil. Isso não é só física, é realidade, através das ações, dos pensamentos e das escolhas. É isso que vai me fazer dar o próximo passo. É isso que vai me fazer a transição individual, que vai me fazer me conectar com a nova era, com a quinta dimensão, com a era de Aquário, com a nova Terra. É essa realidade que vai nos transformar, né? E exemplos práticos. Diante de um conflito, escolha responder com calma, não com reatividade, entre aspas, consciência. Em vez de se preocupar com o futuro, concentre-se em agir com excelência hoje, consciência. Ao sentir frustração, pratique a aceitação. Isso está fora do meu controle, mas eu posso escolher como reagir. E eu não fico à mercê das situações. O momento presente é generoso porque nos dá a chance de sermos virtuosos agora. Que é aí que eu trago de novo a questão do apóstolo Paulo. Se ele pensasse no passado dele, como Saulo de Tarso, ele não ia conseguir cumprir a obra dele. E é muito comum a gente ficar ouvindo as pessoas, né, se lamentando pelo passado, né? Então, o Saulo ali se encontra com Jesus, tem aqueles momentos onde ele é tocado, arrebatado e fica cego, depois é curado por Ananias, é Ananias que cura, né, Paulo, e a partir dali ele simplesmente resolve viver o momento presente, mesmo na imperfeição. Então vale muito a pena olhar esse filme. E aí, seguindo, pessoal, tô indo tranquilo, tô indo muito rápido, tá dando para acompanhar? Beleza, pessoal. E aí a gente traz agora um conceito muito atual, que é de uma das minhas grandes inspirações e que eu admiro muito. A Ciência e o Agora, Dr. Joe Dispenza, um grande monge da atualidade. Um grande monge da atualidade. Quem é o Dr. Joe Dispenza, né? Ele é um neurocientista que estuda como a mente e o coração criam realidades, né? Ele é o autor de O Poder do Subconsciente, Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo e de Como Se Tornar Sobrenatural. O Dr. Joe Dispenza, vou fazer um breve resumo de quem ele é. Ele era um jovem quiroprata, tinha uma clínica de quiropraxia, lá ele morava na Califórnia, se eu não me engano, e ele praticava triatlo, e num desses triatlos, na parte da bicicleta, ele é atropelado e tem uma lesão grave na coluna. Ele é levado ao hospital e ali dizem que ele vai ter que fazer uma cirurgia, porque ele esmagou algumas vértebras, e teriam que fazer essa cirurgia. Mas essa cirurgia faria com que ele ficasse totalmente limitado na vida dele, sofrendo de dores, não podendo cumprir, não podendo realizar mais as atividades físicas e, consequentemente, a vida dele realmente não seria a mesma. E ele não aceita aquela realidade. E ele não faz a cirurgia, ele vai em dois médicos, que eram médicos referência sobre esse tipo de lesão. Ele ia fazer uma cirurgia chamada alguma coisa de Huntington, que eles colocam hastes na coluna vertebral para poder fixar. E ele resolve se curar sozinho. E é isso que ele faz. Ele pede que levem ele para casa, isso na casa de amigos ele estava, né? É, e ali ele começa a trabalhar a meditação. Ele começa a criar a realidade. Ele começa a imaginar o corpo dele, a coluna dele curada. E ele começa a reconstruir essa coluna. E eu estou resumindo muito, mas vale a pena conhecer. E depois de alguns meses, ele consegue recuperar totalmente a coluna dele. Hoje, ele é palestrante, ele é um neurocientista, um professor, faz um trabalho incrível e ensinando as pessoas a fazerem esse mesmo trabalho, que é usar o poder do subconsciente, mostrando que através da coerência entre mente e coração, eu crio a realidade que eu quiser até uma saúde perfeita, seja lá qual for a doença, sendo
que ele faz seminários, ele faz encontros pelo mundo todo, e ele demonstra casos realmente onde as pessoas se curaram, não é alguém curando alguém. As pessoas se curam através do entendimento de como elas podem ser o placebo, o efeito placebo delas mesmas. Então, nós podemos produzir a nossa cura através da concentração, através do poder da minha mente. Eu posso produzir substâncias que curam o meu corpo. Eu posso reconstituir o que eu quiser. E ali a gente vai falar muito ainda sobre o trabalho dele, porque é a base do que eu estudo, do que eu faço hoje em dia. E aí, seguindo a ciência e o agora, o Dr. Joe Dispenza, e aí ele traz o seguinte, né? O corpo vive no passado, a mente no futuro. O corpo guarda emoções antigas, raiva, medo e dor, mantendo-nos presos ao que já passou. A mente se projeta para o amanhã com ansiedade. Estar presente é um ato de libertação bioquímica, né? Por quê? As emoções, elas são expressões do passado. O que eu expresso hoje é o que está no meu cérebro, é o que está na minha memória, é o que está na minha informação. Então, quando eu trago a minha atenção para o momento presente e eu entendo e trago toda a minha energia de volta, eu começo a liberar o meu corpo do vício de agir de determinada forma, de pensar de determinada forma, de sentir de determinada forma. E aqui eu vou ler uma frase que é o seguinte: o momento presente. Se você quer experimentar o sobrenatural em sua vida, curando o corpo, criando novas oportunidades que nunca pôde imaginar e tendo experiências transcendentais, místicas, precisa antes dominar o conceito do momento presente, que é o eterno agora. Seja qual é a realidade que a gente quer para a nossa vida, seja materializar um emprego novo, dinheiro, um relacionamento, seja uma vida nova, a cura do meu corpo físico, ou para muitos aqui que sei que tem um trabalho espiritual e queiram realizar, eu preciso estar no momento presente. Porque fora do momento presente sempre vai ter incoerência, e na incoerência eu vou ter mais do mesmo, que é expressar o meu passado. Lembra que as emoções, elas são expressões do passado? Então, quando eu faço algum trabalho, e o Dr. Joe Dispenza trabalha vários tipos de meditação para trazer a atenção para o momento presente, eu começo a transformar bioquimicamente o meu corpo, porque o meu corpo é viciado nessa bioquímica, que o meu pensamento faz com que eu sinta algo, quando eu sinto algo, o meu corpo produz aqueles hormônios. E o meu corpo fica viciado nisso, pedindo mais. Então eu penso mais do mesmo, para que eu sinta mais do mesmo, para que meu corpo fique confortável naquilo. Que é o quê? Um estado que eu não gosto, um estado de incoerência que muitas vezes me traz um sofrimento físico, emocional, sentimental ou até espiritual, tá? A gente seguindo, a gente traz um conceito aqui muito legal, que é a neuroplasticidade. Nós podemos mudar. Pensar diferente, sentir diferente, agir diferente, tudo isso reprograma o cérebro. Estar no presente cria novas conexões neurais e novas possibilidades de vida. O que é a neuroplasticidade? É que eu posso transformar o meu cérebro. O meu cérebro, ele não é algo fixo. Eu posso transformar, mas para transformar eu vou precisar sentir diferente, eu vou precisar pensar diferente, eu vou precisar agir diferente. E aí eu reprogramo o meu cérebro. E por que ele fala muito da questão, por exemplo, da respiração e da meditação? Porque esses programas, eles estão, digamos assim, agarrados no nosso subconsciente. E o que é esse subconsciente? É o sistema operacional. Nós temos o cérebro físico, ou corpo, que seria o hardware de um computador. Então, nós somos um computador. Nós temos o hardware, que é a parte física, o cérebro. Só que nós temos o sistema operacional, digamos o Windows, que é o subconsciente. É o inconsciente, é o que a gente não enxerga. É o que faz com que a gente age de forma automática. Lembra que eu falei? Agir de forma automática, por isso que é importante a gente pensar nisso. Então, quando eu penso de forma automática, é porque já está rodando dentro de mim um programa pronto. E para eu transformar, eu preciso acessar
o sistema operacional. É como, por exemplo, um computador começa a dar um pau. Ele começa a abrir várias janelas, começa a entrar vírus, né? Sabe quando trava o computador, que você não consegue fazer nada? Como é que você arruma? Você tem que entrar no sistema operacional, limpar os vírus e colocar uma nova informação para ele funcionar direito. Com a gente é a mesma coisa. A gente precisa acessar esse sistema operacional, que é o subconsciente, que é onde está baseado todas as informações que faz com que eu haja no automático. E a partir daí, eu só vou transformar se eu tiver uma nova ideia de mim mesmo. Eu preciso ter a ideia de uma nova versão minha, para eu saber para onde eu quero ir. Porque se eu não tiver uma nova versão reformada de quem eu sou, uma nova ideia de quem eu sou, eu vou fazer o quê? Eu vou ficar vivendo com esse passado, com as informações do ontem, pensando no erro que eu cometi ontem, na lamentação, com medo do que vai acontecer lá na frente, porque eu sei que não vai dar certo agindo do mesmo jeito. Então eu preciso criar um novo modelo de quem eu sou. Isso é muito importante, pessoal. Eu queria que vocês botassem muito isso na cabeça, porque vai fazer parte do final da aula. E a gente seguindo, aqui a gente traz aqui, eu vou pedir que vocês prestem muita atenção nessa, nessa, nessa foto, né? Então, aqui, a meditação é ciência da presença, né? Durante a meditação, o corpo desacelera e a mente se ancora no agora. Onde você coloca a sua atenção, você coloca a sua energia. Onde você coloca a sua atenção, você coloca a sua energia. Se está no agora, você se torna energia pura de criação. E isso vai fazer com que eu consiga criar qualquer realidade na minha vida. Principalmente até, né, o pessoal que trabalha aqui com a espiritualidade, fazer o seu trabalho melhor, porque você vai estar com uma quantidade de energia que vai estar sobrando, e aí você pode doar, estado de abundância. Então, olhando aqui essa foto, pessoal, o que eu queria que vocês enxergassem? A gente tem, né, você aqui no meio, né, que é simbolizando aqui essa pessoa, e você tem duas voltinhas em volta do corpo, né, que é o campo eletromagnético, né, campo elétrico e o campo magnético, que nada mais é do que a sua aura ou a sua assinatura energética. Aqui, na parte de trás, embaixo a gente tem a bolinha do agora, para trás o passado e para frente o futuro. Se eu coloco a minha atenção, Manta. se eu coloco a minha atenção no passado, eu estou tirando a energia desse campo eletromagnético e estou colocando lá no passado. Pessoal, eu peço que vocês só fechem os microfones aqui, porque está dando alguma interferência para mim aqui. E aí, se eu coloco a minha atenção no futuro, eu estou tirando também do meu campo eletromagnético. E aí eu perco a ação no agora. E aí, qual que é o grande caminho? O que a meditação faz? Percebam que as flechinhas estão trazendo de volta a energia. Tá vendo? De volta a energia para o campo áurico, ou para o meu campo eletromagnético. E é aqui, com toda a minha atenção no agora, no momento presente, que eu vou poder criar uma nova realidade. Então, se eu não fizer isso, eu não vou conseguir, de jeito nenhum, realizar as mudanças que eu quero. Então, eu não posso estar nem no passado e nem no futuro. Eu preciso estar no momento presente. E seguindo, a ciência do agora traz o coração como centro do agora, né? E por que o coração? O nosso coração, ele tem um campo eletromagnético 5.000 vezes maior do que o cérebro. E isso mostra que, na verdade, o que cria a realidade não é o cérebro, é o coração. O cérebro, ou a mente, ela, digamos assim, vai fazer o molde, é a intenção. Então, eu crio uma intenção com o cérebro, mas o que atrai a realidade para mim é esse campo eletromagnético, que é o coração. Então, é o coração que cria, não é a mente. Porque eu posso ter uma intenção clara, mas se eu não sentir conforme a minha mente está concebendo, essa energia ela se desfaz. Então, eu preciso fazer o quê? Ter uma coerência cardíaca que vai me conectar com esse campo quântico. O que é esse campo quântico? É o todo, é um universo,
é todo esse emaranhado onde existem todas as possibilidades. E eu posso acessar qualquer possibilidade. Só que para isso eu preciso ter uma intenção clara com um sentimento elevado, que é o coração com coerência. Emoções como gratidão, compaixão e alegria nos ancoram no presente e abrem portais para a cura. Então, o grande segredo para a manifestação de uma vida plena é a coerência entre o que eu penso e o que eu sinto. Quando eu passo a ter essa coerência, que essa é o maior benefício da o maior benefício da meditação, eu passo a viver de uma forma mais plena. E aí eu vou trazer uma coisa aqui para vocês, né? É muito comum a gente ouvir as pessoas falarem assim: "Ah, eu tô bem, eu tô medicado", né? Aí você encontra a pessoa, muitos pacientes: "Ah, eu tô bem, tô medicado", né? Você vai lá e toma um remédio. E aí eu tenho falado uma coisa pro pessoal, né? Nos últimos tempos, eu tenho meditado muito, principalmente nessa última semana de preparação da aula. E aí o que que eu estou? Eu estou meditado. Quando eu estou meditado, tudo chega até mim. E vocês vão ver que coisas muito legais saem de pessoas normais como nós. Quem me conhece sabe o quanto eu sou normal. Eu conheço cada um de vocês aqui, sei que não existe nenhum santo aqui, como eu também não sou. Mas pode sair coisas muito boas de cada um de nós quando, por exemplo, a gente está respirado, meditado, pleno. Então, eu estou hoje meditado. Eu tenho meditado 3 vezes ao dia. Isso tem feito com que eu acesse coisas que eu fico muito feliz. Porque quando eu estou no automático, eu fico lá naqueles erros do Igor do passado. E eu resolvi criar um Igor do futuro. Para isso, eu preciso estar no momento presente. Preciso ter uma ideia. Então, eu já tenho uma ideia do que eu quero ser. E essa ideia do que eu quero ser, ela é, ó, a gente tem que ter uma coisa bem alta, entendeu? A gente tem que ter uma coisa bem alta para poder, né, no mínimo chegar ali. Como é que é? Mire nas estrelas e se acertar a lua já tá bom, né? Mais ou menos isso. Olha, meditado, eu gostei desse negócio. Vamos lá para a próxima. E aqui a gente vai trazer um conceito espiritual e o presente, né? A espiritualidade e o presente nos ensinamentos do grande mestre Ramatiz. Ramatiz e o tempo da alma. Ramatiz. Esse é fera e paciente. Ele diz o seguinte: o tempo linear é uma ilusão da matéria. No plano espiritual, o tempo é experiência em vibração. No plano espiritual, o tempo é experiência em vibração. Então, não existe o tempo no mundo espiritual, nessa outra realidade, digamos, quântica. É tudo vibração. Então, onde eu vibro, eu estou. Segundo ele, o espírito só se manifesta plenamente quando o ego silencia no presente. Segundo ele, o espírito só se manifesta plenamente quando o ego silencia no presente. Estar no agora é alinhar-se com a frequência da alma. E não é todo mundo que conhece o Ramatiz. Volta um pouquinho, por favor. Aguenta aí, gente. Se passar um pouquinho, vocês não vão ficar bravos comigo, né? Eu não consigo falar do Ramatiz rápido. Então, é o seguinte: o Ramatiz, ele é uma consciência provinda do sistema estelar de Sírius. É um grande sábio. Eu chamo ele de o faz-tudo de Jesus. Onde estava Jesus, estava lá o Ramatiz junto com ele. Ramatiz teve diversas encarnações no planeta Terra ao longo da humanidade. Essa última, como Ramatiz, foi na Indochina no século X, onde ele morreu muito cedo, mas ele conseguiu abrir um templo, digamos assim, né? Onde ele teve 72 discípulos, né? Desses 72 discípulos, apenas 17 tiveram a honra de envergar a túnica azul, que é passar por todos os graus iniciáticos. Hoje, todos estes discípulos estão encarnados, grande parte deles estão encarnados, 52 deles estão encarnados, grande parte deles no Brasil. E Ramatiz, ele é uma consciência, então ele se manifesta de consciência para consciência. E quando nós estamos num estado de frequência da alma alinhado, aonde eu consigo silenciar o meu ego, eu consigo me conectar a Ramatiz. E Ramatiz, quando eu comecei a ler Ramatiz, me tocou tanto, ele que me despertou para tudo em relação à espiritualidade,
quando eu ouvi sobre os discípulos, eu resolvi ser um discípulo dele, mesmo se não era. Eu já falei isso aqui para ele, né? Eu falei, Ramatiz, a partir de hoje eu sou seu discípulo, mesmo que você não saiba. Então, e resolvi seguir o caminho dele. E aí, várias surpresas vieram desse despertar através de Ramatiz. E aí, quando a gente fala de Ramatiz, um mestre hindu, da forma que ele se apresenta aqui, mas ele foi, por exemplo, Pitágoras, Filon de Alexandria. Então, ele teve diversas reencarnações na Terra. Essas duas são duas é, muito bacanas dele. E aí, eu vou falar muito ainda sobre Ramatiz. E aí, passando para o próximo, a gente vai trazer a espiritualidade e o presente, né? Na frase de Ramatiz, né? Que aí vai parafrasear a obra de a Mensagens do Astral, que é uma das obras de Ramatiz. Ele diz: a alma que se ancora no agora deixa de ser prisioneira do karma e torna-se serva da luz. A alma que se ancora no agora deixa de ser prisioneira do karma e torna-se serva da luz. E o Ramatiz, olha só, olha essa frase. Ela é quântica, ela é consciência. E muitas vezes as pessoas se apegam só no fenômeno do que o Ramatiz trazia, né? As profecias que ele trazia. E Ramatiz, ele tem um trabalho específico, que é trabalhar a consciência. O segredo está na consciência. E hoje você vê um físico PhD como Amit Goswami falando que a coisa mais importante do ser humano é a consciência. E você vê um mestre desse, Ramatiz, falando que o segredo da vida é a consciência. Então, não nos falta informação para que a gente transforme e expanda a nossa consciência. E o meu trabalho aqui junto com vocês na JC é fazer esse compilado de tudo isso para que a gente possa acelerar esse nosso processo de expansão da consciência. Essa foto ao lado não é do Ramatiz. Essa foto ao lado é de um discípulo dele chamado Nicanor. Esse irmão Nicanor, ele é, digamos, um irmão que eu tenho um apreço muito grande, porque eu nunca tive contato direto com o Ramatiz, mas esse irmão Nicanor é um dos espíritos que em algum momento viraram uma chave para mim. E quando eu estou nesse estado, a gente está bem equilibrado, alguns lampejos vêm através desse irmão, que é um trabalhador, um discípulo de Ramatiz, né? Os Templários das Cadeias do Amor é a ordem espiritual que o Ramatiz se filia no astral da Terra, antes de fazer a fraternidade da Cruz e do Triângulo e da Rosa, do qual o Nicanor é o grande orientador. Então, o Nicanor fala de amor de uma forma que eu vi poucas consciências falarem. E aí vocês vão entender o porquê, né? Os seus ensinamentos unem ciência, filosofia oriental e espiritualidade crística. Tudo isso é vivenciado no agora. O agora é o ponto de união entre matéria e espírito. Ele não parece um físico quântico falando hoje? Não parece o Dr. Joe Dispenza falando? E ele está falando de Ramatiz e Nicanor. Lá atrás, em 2018, 2017, esse irmão da foto, lá no Lar Assistencial Rubataiana, ele, num dos trabalhos, ele se conectou e ele falou assim, ó, na minha cabeça, a partir de hoje a palavra é consciência. E eu não entendi nada naquele momento. A partir de hoje a palavra é consciência. E aí eu fui buscar o que era a consciência e comecei a fazer os estudos relacionados a isso. A gente está falando de 7 anos depois. Por isso que nada é do dia para a noite. Hoje nós estamos colhendo fruto de algo que eles falaram há 7 anos atrás. Então, quando a gente recebe uma intuição, a gente deve ir atrás daquilo. Quando algo chega até nós, a gente deve se aprofundar quando toca no coração. E o grande segredo desse momento é consciência. E eu vou trazer aqui para vocês, com a permissão da espiritualidade, a consciência de vários aspectos da realidade do ser humano. E aí, seguindo, senão o pessoal vai ficar bravo comigo, o que Ramatiz tem a nos ensinar sobre o generoso momento presente? Aqui, pessoal, é um grande presente que a gente recebe de Ramatiz através do irmão Nicanor. E aí eu queria que vocês ouvissem o que eu vou ler aqui,
com o coração, que vocês escutem com o coração. Se vocês quiserem fechar os olhos para sentirem a vibração dessas palavras, vai fazer bem para vocês. E é assim, para Ramatiz, espírito de elevada sabedoria que se manifesta através da conexão de consciência para consciência, o tempo não é apenas uma sucessão de horas, é uma vibração da consciência. Ele nos ensina que o momento presente é um portal sagrado, onde o espírito pode, enfim, se expressar livre da prisão do ego e da ilusão do tempo linear. O passado é memória, o futuro, projeção. Apenas o agora é vida real. É no agora que a alma se manifesta. É nele que a luz se ancora. É ali que o espírito se recorda de quem é. Ramatiz nos convida a compreender que a verdadeira evolução espiritual não acontece em teorias distantes, mas em pequenos instantes de presença amorosa, no silêncio, na respiração, no olhar atento, no gesto simples. Quando estamos plenamente presentes, deixamos de reagir com os impulsos da personalidade e passamos a agir com a sabedoria da consciência. No agora, não existe culpa do que foi, nem medo do que será. Só existe a oportunidade de servir à luz com inteireza. Estar presente é um ato de humildade e rendição. É dizer, aqui estou, inteiro, disponível, consciente de que o agora é tudo que tenho para transformar, curar e amar. O momento presente é generoso, porque nos entrega a chance de recomeçar a cada segundo. E quando o honramos com presença verdadeira, algo dentro de nós desperta e reconhece. É aqui que a alma respira. E respirando profundamente, pessoal, dando prosseguimento na aula. Todo mundo bem? A gente encerrou, né, o conteúdo com essa mensagem muito bonita, acredito eu, de Ramatiz, mas a gente não terminou ainda. Vamos lá, a gente só terminou o conteúdo. E esse conteúdo, ele toca muito meu coração, como eu espero que tenha tocado o coração de vocês. Isso foi um presente de Ramatiz, um presente para mim, um presente para o pessoal que me ajuda, e eu espero muito que isso tenha tocado o coração de cada um de vocês. Porque quando a gente fala de consciência, a gente fala de amor. Quando a gente fala de amor, a gente está falando do padrão que essa terra deve vibrar nesse futuro, nessa era de aquário, nova era, na nova terra. E é só através da busca de soltar todas essas amarras do passado, que é soltar com consciência, que eu vou conseguir acessar quem eu sou. Que é deixar minha alma respirar um pouco. Que é deixar com que o meu eu superior, a minha sabedoria interna se expresse além do ego. Então, essa aula, esse encontro, ela tem esse objetivo principal, pessoal. Se a gente fizer o simples no agora, a mudança ela é maravilhosa. Ela é muito forte. Mas a gente precisa ter força de espírito para poder fazer esse trabalho de formiguinha cada dia. E aqui, pessoal, antes da gente fazer a nossa meditação, eu só queria trazer um aviso importante. Deixa eu tomar uma água. Ah, uma coisa importante. O Nicanor, ele é da fraternidade da Rosa, né? Da Rosa Mística. Da fraternidade da Rosa Mística. E ele foi um essênio. E quando a gente foi fazer, criar a escola, né, a EJC,
eu meditei muito para saber qual era o nome e qual era o slogan, e nós colocamos ali: "Oferecemos o que somos", que é uma frase dos essênios. E aí depois eu fui descobrir que isso tinha sido baseado nas coisas do Nicanor. Olha que bonito, dividindo uma particularidade com vocês aqui. Foi muito bonito a história do nome e depois entender da onde o Nicanor veio, né, foi um momento muito bonito. E qual é o recado, pessoal? Algumas pessoas me fizeram a seguinte pergunta depois da última aula: graças a Deus as pessoas têm gostado, vocês têm dado um feedback positivo, e na última aula o pessoal gostou muito e me perguntou se podiam compartilhar com as pessoas aquela aula, porque era uma aula que tocou o coração. E aí o que acontece? Eh, eu peço que não compartilhem. Por quê? Para a gente realizar esse trabalho, né, que a gente realiza aqui, é necessário muita pesquisa. Então eu leio em média 3 livros por mês, eu tenho que comprar esses livros. A gente utiliza 2 aplicativos para fazer as postagens no Instagram, fazer as aulas aqui com uma coisa bonita, um conteúdo bonito, né. A pessoa que me ajuda, ela não me cobra nada, mas, apesar disso, a gente tem custos para fazer isso tudo funcionar. E a gente, faz os sorteios que tem um custo também, né, esses presentes que a gente dá. Então eu peço que não compartilhem, né, mas se vocês gostarem muito e quiserem trazer as pessoas, a gente agradece, por quê? É necessário com que exista algum esforço para a gente buscar algo. Então quando a gente vai em qualquer lugar, não existe nada de graça. Quando você vai fazer parte de uma igreja, você colabora com aquela igreja. Quando você vai fazer parte de um local, você colabora com aquilo. Então aqui, por mais que a gente traga conceitos muito espirituais, é necessária muita pesquisa. Hoje na internet tudo é pago, né? Hoje na internet a gente realiza, a gente tem um custo para fazer isso. E a gente tentou trabalhar com o menor custo possível. Então o que eu peço para vocês é, se vocês gostam mesmo do conteúdo, tem feito sentido para vocês, que vocês possam chamar as pessoas para participarem, né? Peçam para elas verem o conteúdo que está lá postado, que é da aula aberta, dos conteúdos que a gente vai postar agora, né? Peçam para elas me chamarem, se elas quiserem conhecer um pouco mais também, porque é importante, né? Então eu consigo ver no YouTube, eh, quando vem de fora uma visualização. E aí eu peço que só que não compartilhe, porque senão, não faz sentido, até para quem está aqui contribuindo também. Então, eu só queria deixar esse aviso aqui, para que vocês entendam que, no final das contas, eu fico muito feliz disso estar fazendo sentido para vocês, de que é algo que possa estar ajudando a transformar. E aí eu peço que vocês tragam mais pessoas para cá, que a gente possa criar realmente uma egrégora de pessoas interessadas em transformar, porque necessita algum esforço. Se não tiver o esforço, sabe, não tem, a transformação. E aí quando a gente vem aqui estudar numa aula dessa de 1 hora, com um material desse que a gente está passando, a gente cria, lembra que eu falo, aí quando a gente vai criar musculatura, né, física, né, muscular, a gente vai na academia, né, para fortalecer a musculatura. Eu já trouxe para cá o conceito da musculatura energética, lembra? Que é o trabalho, a meditação, o trabalho espiritual, o trabalho com os chakras, que vai fazer com que as nossas energias fiquem mais fortes. E quando a gente trabalha tudo isso que a gente tem trabalhado aqui, da filosofia, da história, do conceito espiritual, a gente está trabalhando a musculatura intelectual, que talvez seja mais importante nesse momento. E aí, o que é legal estar aqui presente, ao vivo? Porque no ao vivo, eu não consigo aumentar a velocidade. Por que que é importante eu buscar ler um livro? Porque no livro eu também não aumento a velocidade. Eu estou no momento presente. Nós aqui estamos no momento presente. Muitas vezes, quando eu vejo depois, quem aqui já viu o vídeo no 1,5? Dependendo da pessoa que está falando, até no 2. Então, às vezes, eu estou buscando algo para transformar e eu estou querendo correr para receber aquele ensinamento. Com o livro, eu não consigo fazer isso. No ao vivo, também não. Então, é só um toque, tá, pessoal? Porque isso aí eu faço também. Aí eu falei, ué, por que que eu vou ouvir o Amit Goswami no 1,5? Vou ouvir esse cara na frequência dele, né? Então, ao vivo, ler,
é muito importante por causa disso. A leitura nunca vai superar, nada vai superar a leitura, porque eu estou no momento presente. Para ler e entender, eu preciso estar no momento presente. Ali não tem a velocidade 1,5, 2. Então é só um conceito para a gente criar musculatura intelectual. Isso aí ficou bonito, hein? Vamos lá para a próxima. Vamos meditar, pessoal? Essa meditação, antes da gente começar, o que que a gente vai fazer nessa meditação? Lembra que eu falei que a gente precisa ter atenção no momento presente? Isso a gente faz através da respiração. A gente precisa criar uma coerência cardíaca, né? Uma coerência no que eu estou sentindo, no que eu estou pensando. Isso eu faço através da atenção, porque onde está a minha atenção, está a minha energia. E aí, onde eu colocar minha atenção, ali eu vou estar fazendo com que entre em estado de coerência, porque eu estou prestando atenção naquele local, automaticamente eu estou aumentando a energia daquele local. Então, a gente vai focar no peito, no cardíaco, no sentir. E a gente vai trabalhar através de uma emoção elevada. A emoção elevada, lembra do amor, da gratidão, da felicidade, da paz. E no, num próximo passo, o que que a gente vai fazer? Nós vamos acessar uma nova realidade que a gente quer. Se você quer ser uma nova pessoa, diga assim, como que seria a nova versão da Renata? A nova versão do Raimundo? A nova versão da Cris, do Júnior, da Aline, da Mirella, da Carla, do Jefferson? Ou pode ser algo específico, pode ser um trabalho, pode ser um relacionamento, mas algo novo. E ali cada um de vocês vai trazer isso na mente, de algo que quer transformar, de uma forma que quer agir, para que a gente possa sair para essa nova realidade. Então, essa meditação vai ser assim. Eu vou aqui, eu, como sempre, não tenho como preparar a meditação, eu sei qual é o caminho, mas eu vou ligar a música e vou falar, né? E aí a gente vai se interiorizar para que a gente chegue nesse estado de coerência, que é o estado que cria a realidade. E aí, a Mirella tinha me pedido até uma coisa que eu estou devendo para ela, nós vamos começar a gravar algumas meditações simples, mas que vocês possam ter algo que vocês possam trabalhar no dia a dia. E aí, o que que eu vou pedir para vocês? Que vocês façam essa meditação durante uma semana ou até a próxima aula, e aí vocês digam para mim depois o resultado. Como eu vou falar para vocês o resultado da oração de Jabes. Porque a gente tem que experimentar, pessoal. Se a gente não experimentar e ficar meditado, aí a gente não vai se conectar com o Ramatiz, com o pessoal todo aí, lá com, né, o Preto Velho, Caboclo, o Mestre, né, com quem a gente ama aí, gosta, com Jesus. Então, eu vou ligar aqui a música. Durante a meditação, eu vou deixar é, a minha câmera desligada, então vocês podem desligar também, tá? Então, vamos lá? Respirando profundamente, acalmando o corpo, acalmando a mente, trazendo atenção para o momento presente, que é o único momento que importa. Expirando. Essa música é uma frequência em 528 Hz. É um solfégio. E ela vai trabalhar a nossa frequência cardíaca. Por isso que eu peço que vocês coloquem a atenção no coração, coloquem a atenção no meio do peito, respirando profundamente. Sintam a frequência dessa música, sintam a frequência do amor, da coerência cardíaca. Ajustem o volume num som agradável para vocês. Relaxem o corpo, relaxem a mente. Sinta o seu corpo relaxando.
Através da respiração, nós trazemos a atenção plena para o momento presente. Ao respirar, estamos trazendo a vida para dentro de nós. Estamos mostrando que estamos conscientes do viver. Estamos conscientes de nós mesmos. Ao respirar conscientemente, nós dizemos para o corpo que estamos no comando. E a partir daí não é mais a dor física, o desequilíbrio emocional, sentimental ou espiritual que determina a minha realidade. A partir deste momento, é a minha consciência que está manifestando. E agora eu peço que vocês foquem a atenção no meio do peito. Respirem profundamente, enchendo o peito de ar, o máximo que vocês puderem. Sintam o peito expandindo, até o momento que você sente o batimento cardíaco, que faz com que você se sinta vivo. Aí, no meio do seu peito, na câmara secreta do coração. Ao respirar, com a atenção no meio do peito, sintam que é por aí que o ar entra. Sinta que é por aí que o ar sai de vocês. Neste momento, nós respiramos pelo coração. Respirem profundamente. Sintam o prazer de estar no momento presente. Sintam o prazer que é estar com você mesmo no aqui, no agora. A energia do seu chakra cardíaco começa a expandir, pois aí está a sua atenção. E onde está a minha atenção, está a minha energia. Seu coração começa a entrar em coerência. Sinta seu coração. Respire através dele neste momento. Tragam a atenção plena para o coração. Se o seu pensamento quiser fugir, não tem problema. Apenas perceba esse pensamento e traga de volta a atenção para o coração. Sinta neste momento que a sua energia se expande. É normal se você começar a sentir alguns sintomas, como um calor,
um calafrio, um relaxamento. Neste momento, seu corpo está entrando em coerência. Não se preocupe com mais nada. Não se preocupe se distrair por alguns instantes. Apenas traga de volta a atenção através da respiração para o meio do peito. E neste momento eu peço que através do centro criativo do coração, tragam à mente algum momento muito feliz da sua vida. O nascimento de um filho, um momento feliz junto a alguém que você ama, a um sucesso profissional que você teve, a conclusão de um curso, a felicidade de alguém que você ama. Traga agora esse sentimento, essa emoção elevada para o meio do seu peito. E caso não consiga visualizar nenhuma situação, apenas seja grato por estar vivo. Não existe maior presente do que estar vivo. Agradeça a bênção de poder estar neste momento. E sintam essa emoção tomando conta do seu peito, do seu centro criativo. Essa energia se expande. Você sente o seu campo eletromagnético vibrando, entrando em coerência. Você sente o seu corpo relaxado. Você sente o seu sistema acalmando. Deixem com que essa emoção elevada vibre mais um pouquinho no meio do seu peito. Neste momento, nós estamos entrando em coerência entre cérebro e coração. E assim eu peço que neste momento vocês tragam a intenção desta meditação. Ao novo estado de ser que você almeja. Que vocês tragam à mente a intenção clara de algum objetivo, de algo que você deseja manifestar e que te deixaria muito feliz. Seja lá o que for. Traga à mente essa intenção clara. Visualize essa nova versão de si mesmo ou de si mesma, essa versão curada e perdoada, abundante, próspera, saudável, feliz. E agora, com essa intenção clara criada na mente, sinta-se como já estivesse recebido. Sinta-se como já tivesse manifestado isso agora, no presente.
Como você se sentiria se essa realidade já estivesse aqui agora? Você estaria feliz, realizado, pleno, grato? Quais seriam os benefícios dessa transformação ou de ter alcançado esse objetivo? Sintam, sintam no coração essa nova versão. O coração é um grande ímã que atrai até mim aquilo que minha mente concebe. Digam ao universo exatamente aquilo que você quer. O universo é obediente e fará chegar até você aquilo que você quer, aquilo que você sente ser. Respirem profundamente e sintam essa emoção. Se vejam como se fosse um filme aí na sua mente dessa nova realidade. E a cada momento que você se sente nessa nova realidade, nesse novo estado de ser, você está mais próximo dela. Peça sempre as bênçãos do universo, as bênçãos de Deus, Pai e Mãe. O universo está sempre pronto a derramar as bênçãos sobre as nossas vidas. Visualizem, sintam essa nova realidade que você é. Plena de amor, de paz, de harmonia, de serenidade. Isso é você? Se conecte com o seu novo eu. Grave esta imagem, este sentimento, esse pensamento na sua mente. E a partir de hoje, pelo menos uma vez ao dia, pense nisso. Sinta isso. Se você tem necessidade de alguma cura física, você pode ser o seu próprio milagre. Pense nesse órgão, pense nessa articulação, pense nessa musculatura, funcionando perfeitamente. Traga à mente esta parte do seu corpo funcionando perfeitamente. Imaginem essa parte do seu corpo sendo reconstituída. Nós podemos criar a nossa realidade física.
nós podemos realizar a cura através da coerência das energias. Você é luz, só luz. E a luz traz informação de amor, de paz, de serenidade. Deixe com que esta nova informação se integre ao seu ser. Deixe com que a luz tome conta de você neste momento, integrando em todas as células do seu corpo essa nova realidade que está aí, em você. Em plena coerência com o universo, nós agradecemos ao Todo, ao Criador, a Deus, Pai e Mãe, a Jesus, nosso Mestre e Irmão. Agradecemos a falange da cruz, do triângulo e da rosa, em nome de Mestre Ramatiz, de Irmão Nicanor, pelas bênçãos recebidas no dia de hoje. Expirando profundamente, trazendo a atenção de volta para o momento presente, através da respiração, despertando, mexendo os pés, as mãos, abrindo os olhos, despertando por aqui e agora, em paz, harmonia, serenidade e luz, só luz. E que a vitória do plano divino se faça na vida de cada um aqui presente e na vida de todos aqueles que verão este vídeo posteriormente. Que assim seja, assim é e assim será. Despertando, voltando para o aqui e agora, respirando. Eu agradeço, pessoal, a cada um de vocês. E durante a meditação me veio uma coisa na cabeça e que em breve eu vou trazer para vocês sobre a cura da coerência. Nós vamos realizar um trabalho muito bonito com a cura da coerência. Voltando, despertando. Tudo bem, pessoal? Deixa eu parar a apresentação aqui para eu enxergar todos vocês. Todo mundo bem? Todo mundo em paz? Eu agradeço de coração a todos vocês e, se puderem, realizem essa meditação durante a semana e pensando nessa nova versão, pensando nesse novo objetivo que vocês querem para a vida de vocês, nessa versão curada e perdoada de cada um de nós e saudável, plenamente saudável. Meu muito obrigado a todos vocês, que Deus os ilumine e a mim não desampare. Que assim seja. Um grande beijo a todos.
Tchau, tchau, pessoal.